Fala, guerreiros e guerreiras, tudo bem, gente? Pessoal, mais uma aula aqui do nosso curso PMCE em Questões. Mais uma vez estou por aqui, professor Ronaldo Júnior, tá? Que vai lhe proporcionar e vai lecionar para você as aulas de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Criminologia e Direito Penal. A edital publicado e o edital trouxe para nós o tema, Direitos Fundamentais, tá? Temazinho que em todo concurso vem e não seria diferente da PMCE. Então, vamos começar? Vamos lá gabaritar, bisurar esse tema para que na prova do dia 7 de novembro ou outro dia, certo? Que posteriormente possa ser marcado, nós possamos realmente acertar as questões desse tema, que geralmente, tá? Quando vem no edital, ele traz de 2 a 3 questões, certo? Que é um tema importantíssimo, ok? Afinal, são os direitos e garantias fundamentais das pessoas humanas previstos no texto constitucional. Então, vamos lá começar a aula de hoje. É edital publicado, não temos mais tempo a perder, tá? A gente vai ter aqui uma teoria, né, um resumão, né, desse tema, certo? Nesse e no outro bloco. E aí depois vamos fazer uma bateria de questões só de direitos fundamentais para que você consiga realmente acertar as questões que lhes forem cobradas no dia da prova. Beleza? Tamo junto? Vamos embora! Olha só, pessoal, então o tema, né, nós estamos aqui no módulo de Direito Constitucional, certo? E o tema é Direitos Fundamentais, pessoal, tá? É edital da PMCE publicado, trouxe expressamente, tá? Direitos Fundamentais, artigo 5º da Constituição, ok? Todo ele está no seu edital. E aí, antes disso, é interessante que nós tenhamos compreensão que quando nós falamos em direitos fundamentais, nós temos uma teoria por detrás desses direitos. Nós temos uma teoria que fundamenta esses direitos. E muito embora não esteja expressamente prevista no edital essa teoria, mas, né, o raciocínio jurídico que existe nos editais é esse. Que se você tem um tema no edital, você tem que saber a teoria por detrás desse tema. Afinal, a FGV, que é a tua banca, ela não cobra só a letra da Constituição. Ela cobra justamente a teoria dos direitos que ela previu no edital. Então ela previu no edital direitos fundamentais e, é claro, nós temos que saber a teoria, a doutrina acerca dos direitos fundamentais. Ok, amigos e amigas? Vamos embora, futuro policial. Vamos embora, futuro perfeito, né? Futuro SD, futuro aí, certo? Cabos, soldados da PMCE gloriosa, certo? Polícia Militar. Se liga aí, ó. Então a primeira coisa é, se o tema é direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, nós temos que começar pelo conceito, tá? Afinal, tudo que a gente vai ver no direito, a gente começa pelo conceito. Isto é, o que é que significa, né? Qual o nome é dado àquilo, o que é que ele representa para o direito. Então, para o direito constitucional, os direitos fundamentais são aqueles direitos, tá? Um conceito bem rápido, aqui não é um curso teórico basicão, tá? Não é um curso do zero. Aqui é um curso para você realmente compreender o que você vai fazer na questão. É um curso certeiro, tá? É um curso certeiro para você realmente conseguir só fazer a questão, nada mais que isso, tá? Depois você vai ficar craque constitucional, depois você vai estudar mais constitucional, mas depois que já tiver sido aprovado na PMCE. Por hora é só para realmente fazer as questões que a FGV vai te cobrar. Então, direitos e garantias fundamentais, de acordo com a doutrina do direito constitucional, são aqueles essenciais, tá? Olha só, são aqueles essenciais, né? Essenciais, que é isso aqui, DDPH. São os essenciais a DDPH, essenciais à dignidade da pessoa humana. Olha para cá, a dignidade da pessoa humana, ela representa para nós um dos principais fundamentos, né, da República. Está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Se não o principal, né, se não o principal fundamento da República Federativa do Brasil. Então, justamente para cumprir esse fundamento, justamente para cumprir essa base, ora, fundamento quer dizer base, alicerce. O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é baseada, alicerçada em um dos seus fundamentos que se chama o quê?
dignidade da pessoa humana. E é para cumprir esse fundamento, e é para observar essa dignidade da pessoa humana que nós temos os direitos e garantias fundamentais. Então, o conceito rápido conceitos são essenciais a DDPH, dignidade da pessoa humana. Beleza? Copiou? Pegou esse bizu? Pronto, tá? Conceito é só esse, nada mais que nós temos que saber acerca desse conceito. Na aula de direitos humanos, eu vou entrar mais um pouquinho nesse tema sobre o conceito e dizer que direitos humanos têm uma pequena diferença conceitual dos direitos fundamentais. Mas na aula de direitos humanos eu entro nesse conceito e você realmente lá vai ser o local apropriado, né, para você diferenciar conceitualmente falando direitos humanos e direitos fundamentais. Mas por hora, conceito de direitos humanos são os direitos essenciais ao cumprimento da DDPH, dignidade da pessoa humana. E aí, pessoal, olha só, você já sabe o que é que representa os direitos fundamentais para o direito. Eles são esses aqui, os essenciais à dignidade da pessoa humana. Mas olha só, quais são suas qualidades? Quais são suas características, tá? Características são qualidades, são adjetivos que os direitos têm. Então, os direitos fundamentais têm qualidades que outros direitos não vão ter. Por exemplo, se você pegar um direito privado, um direito de fazer um contrato de compra e venda de um imóvel, esse contrato vai ter características, tá, que realmente, aliás, ou não vai ter características que os direitos fundamentais têm. Então, os direitos fundamentais têm características que os direitos, né, que não são fundamentais não possuem. Olha só, sem mais delongas. A primeira coisa tome nota aqui, ó, nosso mnemônico, tá? O bizu para você acertar, né, as questões relativas às características dos direitos fundamentais. I3 RUP. I3 RUP, tá? I3 RUP. Deixa eu colocar aqui, ó. I3 RUP, beleza? É o mnemônico para você nunca mais errar uma questão sobre características dos direitos fundamentais. I3 RUP, o que é isso? Bora lá! I3 são 3 características que iniciam, né, que tem letra inicial I. Olha só, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Professor, o que quer dizer cada uma delas? Vamos explicar. Até porque a FGV ela não vai cobrar de você apenas o bizu. Isso aqui, ó, o bizu, se fosse uma prova estilo AOCP, estilo S, se viria sozinho. Mas a prova estilo FGV, não. Por isso que esse meu curso, tá, ele é bom para ti, porque ele é específico para FGV. Você vai ter alguns cursos por aí que não são específicos, tá? Você vai comprar um curso que diz que é específico, mas na verdade é um curso que é aplicado a todas as bancas. E esse não, é um curso voltado, direcionado à banca FGV. E aí olha só, o que significa essa característica, certo, da irrenunciabilidade? Pessoal, irrenunciabilidade é dizer que os direitos fundamentais são irrenunciáveis pelo seu titular. Os titulares dos direitos fundamentais não podem renunciar expressamente a esses direitos. Professor, como assim renunciar? Imagina, certo, que eu não queira mais viver. Eu não queira mais viver e eu decido dar cabo, decido dar fim à minha vida, né? E aí eu quero que alguém, certo, aplique em mim uma injeção. Porque eu acho, né, eu tenho uma percepção que eu tenho o direito, né, de dar fim, de renunciar à minha vida. Pessoal, ainda não existe, tá, na doutrina, na jurisprudência e na legislação e na Constituição fundamento para que as pessoas humanas renunciem aos seus direitos, principalmente direito à vida. Então, ó, os direitos fundamentais, exemplo à vida, são irrenunciáveis. Irrenunciabilidade quer dizer que o seu titular, expressamente por um contrato, né, por um acordo, decidiria dar cabo, dar fim à sua vida. Aí, ó, eu usei vida, mas pode ser liberdade, igualdade.
Então eu dizer, não quero mais utilizar a minha vida. Não. Esses direitos são irrenunciáveis pelo seu titular. O que é diferente, né, daquelas situações que daqui a pouco eu vou tratar, de algumas exceções ao direito, em situações nas quais ele não vai ser aplicado. É outra situação. Aí eu não quis, né, que meu direito fosse retirado, mas ele foi por alguma situação que o direito permite. Você vai ver, mas já adiantando, seria o caso da legítima defesa, que você não aceita que o seu direito seja retirado, mas pelo fato de você ter praticado um fato, né, uma agressão injusta a uma pessoa, aquela pessoa pode tirar a sua vida. Aí é outra história, né, eu não estou renunciando a coisa nenhuma. Renunciabilidade é dizer que a pessoa não pode ela mesma dizer, não quero mais aos meus direitos, renuncio. Isso não pode, no Brasil é proibido, tá? Essa situação. Continuando, tá? Mais uma característica com I, inalienabilidade. Da mesma forma que eu não posso renunciar aos meus direitos fundamentais, isto é, dizer que não quero mais, renunciar expressamente, eu também não posso, vendê-los, tá, pessoal? Fazer negócio. Olha aqui a palavra, alienabilidade, tá? Os direitos fundamentais são inalienáveis, ou seja, o izinho é de negação, é que não podem ser alienados. Eu não posso vender os meus direitos, eu não posso trocar os meus direitos, eu não posso fazer doar os meus direitos, tá? Fazer uma troca, beleza? Então eu não posso doar a minha vida por a de outra. Eu não posso negociar a minha vida, eu não posso negociar a minha liberdade, ok? Isso eu não posso fazer, não está na minha autoridade fazer isso, ok? Então são direitos e, além de serem irrenunciáveis, são inalienáveis. Não pode alienar um direito fundamental, a vida, a liberdade e a igualdade. Cuidado! Dizer que eles são inalienáveis não quer dizer que vez ou outra, tá, não se possa ter frutos econômicos de algum direito. Por exemplo, direito autoral. Direito autoral, que é um direito fundamental, né, propriedade autoral, certo? Você não pode vender o seu direito a ter propriedade autoral. Mas direitos econômicos, que são frutos desse direito, aí é diferente. Você faz uma música, por exemplo, registra, né, como sua, e depois passa aqueles direitos para um cantor, para que ele faça o CD com aquela música. Plenamente possível. Você não está renunciando ao seu direito. Você não está alienando o seu direito à propriedade autoral. O que está fazendo aí é, na verdade, ter uma consequência desse direito. É justamente por ter direito à propriedade autoral que você está, naquele caso, né, vendendo, né, os seus direitos autorais. Então, isso não quer dizer alienar. Alienar é dizer assim, pronto, vendi os meus direitos, eu nunca mais vou ter possibilidade de fazer uma música. Aí é diferente, né? Aí se fosse assim, aí seria realmente a alienação de direitos fundamentais. Mas o que eu faço quando eu vendo a música é ter frutos econômicos de um direito que me é inerente. Quando eu faço a música e vendo, eu não sou proibido mais de fazer. Eu posso fazer quantos quiser. Isso é o quê? É direito à propriedade autoral. Então eles são inalienáveis, não podem ser vendidos, não podem ser trocados, doados, certo? Porque são inerentes à dignidade da pessoa humana. Seguindo, eles são também imprescritíveis. Pessoal, imprescritíveis é o seguinte, que como regra, os direitos privados, tá, eles são prescritíveis. Exemplo para você entender. Se, por exemplo, alguém bate no meu carro, né, e aí a gente entra num acordo para que a pessoa me pague, né, os transtornos daquela batida, os danos materiais, né, e a gente entra num acordo para que a pessoa me pague R$2.000, plenamente possível, tá? Tranquilo. Mas aí, se naquela batida não houve acordo nenhum entre as partes, eu vou ter um prazo, né, para entrar com ação de indenização contra aquela pessoa. A lei civil, o Código Civil dá um prazo de 10 anos. Se em 10 anos eu não entrar com ação na justiça contra aquela pessoa, meu direito prescreveu. Direitos privados prescrevem. Direito de contratos, né, direitos decorrentes de indenização. Mas quando eu trato de direitos fundamentais, eles são o quê? Imprescritíveis. Eles não se perdem pelo decurso do tempo.
Se um direito à indenização, né, decorrente de um acidente de trânsito, ele se perde pelo decurso do tempo, isto é, se eu não entrar com a ação em 10 anos, eu perco aquele direito, já o direito fundamental não se perde. Ele é imprescritível, não tem prazo para que você solicite, para que você goze, usufrua dos seus direitos fundamentais. Ok? Tranquilo? Entendeu? Então eu tenho 3 características, ó, que são como isso, né? Irrenunciabilidade, inalienabilidade e a imprescritibilidade. Continuando as características dos direitos fundamentais. Relatividade, pessoal. Olha só, até a vida aqui no nosso estado, ela é relativa. Porque, por exemplo, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 46, autoriza a pena de morte em caso de guerra declarada. Ou seja, quando estiver uma guerra declarada pelo presidente, é possível que algumas pessoas, por alguns crimes, tenham sua pena como pena de morte. Isto é, a vida vai ser, nesse caso, retirada. Mas é exceção. Ou seja, existem exceções aos direitos fundamentais. Sabe aquela velha história? O meu direito acaba quando começa o do outro? É isso. Os direitos são relativos. Eles têm limites, tá? Eles têm limites na própria Constituição. Eles têm limites nos direitos dos outros. Eles têm limites, tá, no próprio ordenamento jurídico, tá? Por exemplo, no Código Penal, que é uma lei, né, autoriza-se que, se a pessoa agredir injustamente uma outra, essa outra pessoa pode matar essa que lhe agrediu, né? A chamada legítima defesa. Nesse caso, a pessoa que matou não vai responder pelo crime contra a vida, porque nesse caso a vida foi o que? Relativizada. Então os direitos, como regra, eles são relativos, eles encontram exceções. O direito à vida é relativo, as liberdades são relativas, elas devem ser exercidas, tá, com razoabilidade. A liberdade de vir, ela não pode ser exercida, tá, para ferir direitos de outras pessoas. A liberdade de expressão não pode ser usada para ferir a privacidade de outras pessoas. A liberdade de reunião não pode ser feita com armas. Isso é o que? Uma relativização dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles encontram limites e, por encontrar limites, tá, em outros direitos, na Constituição, na legislação, eles são relativos. Depois, eles também são baseados, ó, na universalidade. Professor, o que é isso? Eles são universais. Eles são concedidos a qualquer pessoa, independentemente de sua raça, sexo, cor, idade, origem social, tá? Então, como regra, esses direitos, eles são concedidos a qualquer pessoa, tá? Independentemente de sua raça, sexo, cor, idade e muito mais. Não pode haver discriminações negativas dos direitos fundamentais. É claro, né, nem todos os direitos vão ser usufruídos por todos. Por exemplo, aqui no nosso Estado brasileiro, um estrangeiro não pode ocupar um cargo público efetivo. Aliás, um cargo público eletivo, ele não pode ser eleito, porque ele não pode se alistar como eleitor. É exceção, tá? O estrangeiro aqui, por exemplo, ele, salvo se houver lei, ele não pode ocupar cargos públicos de concurso, só se houver uma lei. Isso é uma relativização. Mas, como regra, um estrangeiro que vem ao Brasil tem direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, por exemplo, à segurança, tá? Então, a grande parte dos direitos fundamentais são garantidos a todas as pessoas, independentemente da raça, sexo, cor, idade, origem social, nacionalidade, inclusive. Okay? Então, uma característica dos direitos fundamentais é a universalidade, porque são concedidos, tá, a todas as pessoas sem discriminação. Tá? A discriminação que a Constituição autoriza é a discriminação positiva, tá? É tratar iguais iguais, desiguais desiguais. Discriminação para cima. A discriminação para baixo, que é a negativa, a Constituição, com base nisso aqui, ela proíbe. E por fim, quando as pessoas, tá, passaram, né, a adquirir direitos, a conquistar direitos ao longo da história, esses direitos humanos, ó, eles formam um todo, tá? Eles formam como se fosse um grupo de direitos, tá, que não podem ser mais do que retirados. Então, quando o direito fundamental ele é conquistado e ele é colocado nos textos constitucionais,
de acordo com a doutrina do direito constitucional e direitos humanos, ele não pode sofrer um retrocesso, tá? Não se pode, né, ter uma lei posterior que restrinja, tá? Ou que extingua um direito que lhe foi conquistado, que nós conquistamos, é a chamada proibição de retrocesso social. Imagina uma lei que é publicada, né, e retira o direito à liberdade de expressão. Imagina uma lei que é publicada e retira o direito, tá, à liberdade de reunião. Essa lei seria inconstitucional. Imagina uma emenda à Constituição que retira direitos, tá, da pessoa humana. Essa emenda seria inconstitucional, porque a doutrina diz que os direitos fundamentais, por serem essenciais à dignidade da pessoa humana, eles não podem sofrer retrocesso, tá, em seu conteúdo, tá bom? Então, é a proibição de retrocesso social. Para finalizar, faltou até aqui colocar, certo? Aqui, nesse I3 RUP, tá? Faltou só aqui um H. Deixa eu botar aqui, dá tempo, cara. Deixa eu botar bem aqui, esse H, Aí você já sabe, que aqui, é I, né, 3 RUP. E esse I, certo? É também mais uma característica dos direitos fundamentais. E a chamada, historicidade, tá? Historicidade. Então, o I3 RUP, tá? É I com H, beleza? HI3 RUP, né? I3 RUP eu tenho H. E o H é o quê? A historicidade. E a historicidade quer dizer o seguinte, que os direitos fundamentais não foram conquistados de uma só vez. Não foi de uma vez só. Não foi, por exemplo, no ano de 1940 que eles foram conquistados. Não. Eles foram sendo conquistados ao longo da história, tá? Nós tivemos várias guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, nós tivemos guerras locais, nós tivemos guerras continentais, nós tivemos várias constituições, nós tivemos império, república, tá? Então tudo isso, né, foi história. E ao longo de todo esse tempo, nós fomos conquistando direitos fundamentais. Por exemplo, a mulher, um dia desse, não podia votar. Ela só foi poder votar de forma obrigatória a partir da Constituição de 88, tá? Em tempos remotos, mas tempos passados, né, um passado próximo, o negro não votava, pessoal. Olha que absurdo, o negro não votava. Então os direitos foram sendo conquistados e vão sendo conquistados ao longo da história, por isso que são baseados na característica da historicidade. Tranquilo? Beleza. Para terminar esse bloco, tá? Vamos só falar da aplicabilidade. Em relação a quem? Quais são os titulares, tá? Quais são os titulares que os direitos fundamentais se aplicam? A aplicabilidade dos direitos fundamentais. Presta bem atenção para agora, porque na sua prova a FGV ela pode cobrar de duas formas essa questão. Ela pode cobrar perguntando de acordo com a Constituição, ou ela pode cobrar perguntando de acordo com a doutrina e o STF. Pessoal, por que STF? STF é o Supremo Tribunal Federal. É o tribunal que, de acordo com a própria Constituição, é o intérprete máximo dela mesma. Então, em última instância, quem interpreta, quem diz o que acha sobre a Constituição é o Supremo Tribunal. Artigo 103 fala isso aqui. Beleza, vem pra cá. Então, se na sua prova, tá, a FGV perguntar a quem se aplicam os direitos constitucionais fundamentais de acordo com a Constituição, resposta: a brasileiros e a estrangeiros residentes no país. Então, de acordo expressamente com o artigo 5º, tá? Com o artigo 5º, deixa eu puxar para cá, com o artigo 5º caput da Constituição Federal, pessoal, de acordo com esse artigo aqui, caput, tá? Os direitos fundamentais se aplicam a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Só que a doutrina e a jurisprudência do STF já disseram mais de uma vez que, olha só, de acordo com a doutrina e STF, os direitos fundamentais, por serem universais, eles também se aplicam a estrangeiros não residentes. Olha aqui de verde, não residentes do Brasil. Quem são eles? Um estrangeiro que não reside aqui, que está de passagem, um turista. Imagina um turista que vem ao Brasil e chega no navio. Lá no navio ele é preso por suspeita de tráfico de drogas, porque encontraram na mala dele um papelote de farinha, né?
um objeto branco. Só que na verdade aquilo não era cocaína, era farinha de trigo, que ele trazia de Portugal para cá. E ele foi preso ilegalmente. Ora, se ele foi preso ilegalmente nesse caso, ele vai ter o quê? Direito o quê? Direito à garantia fundamental do remédio constitucional de habeas corpus. Então é um estrangeiro não residente, mas que tem direitos aqui garantidos. Por exemplo, direito à vida. Qualquer pessoa que vem ao Brasil, tá? Estrangeiro residente ou não residente, tá? Até um terrorista tem direito à vida, ok? Então os direitos fundamentais, de acordo com a doutrina e STF, também se aplicam a estrangeiros não residentes do país. E por fim, ó, eles também se aplicam a pessoas jurídicas, tá? Ou seja, quando você lê o artigo 5º caput da Constituição, diz lá que os direitos à vida, à liberdade, igualdade, propriedade e segurança se aplicam a brasileiros e estrangeiros. Ou seja, na acepção da palavra, brasileiros e estrangeiros é o quê? Pessoas físicas, tá? Pessoas físicas. E não se menciona na Constituição pessoas jurídicas. Mas de acordo com o STF e de acordo com a doutrina, os direitos fundamentais também se aplicam às pessoas jurídicas. Por exemplo, uma empresa tem direito à propriedade. Uma empresa tem direito ao nome, né, que é um direito à privacidade. Uma empresa tem direito à segurança. É claro, a empresa não tem vida, né? Vida é fisicamente falando, ok? Ela não tem liberdade de vir. Mas alguns direitos as pessoas jurídicas terão sim direitos, tá? De acordo com o Supremo Tribunal e a doutrina. Então, na sua questão, de acordo com a Constituição, a resposta é só essa. Mas se ela fizer menção, tá, na questão, de acordo também com a doutrina e o STF, aí você vai abranger muito mais pessoas nesse leque a quem os direitos fundamentais são aplicáveis. Tudo bem? Olha só, vou terminar por aqui esse bloco, tá? No próximo bloco eu vou tratar de mais um tema teórico, tá? Introdutório aos direitos fundamentais, para depois a gente ver os vários incisos da Constituição e depois fazer o quê? Bateria de questões acerca desses temas. Tamo junto, vai tomar um cafezinho, sai daqui a pouco mais um bloco aí de direito constitucional. Um abraço, uma PMCE rumo à NPE. Valeu!